Queridos, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 3, Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 7. Último livro da Bíblia, Apocalipse, que significa revelação. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 7. Em reverência à palavra do Senhor, assim como nós estamos, vamos fazer essa leitura. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Amém? Até aí. Queridos, é muito comum a gente receber pessoas na igreja, e até mesmo nós que já temos um tempo de caminhada cristã, e as pessoas orarem com o seguinte pedido: pastor, ora por mim, porque eu quero que Deus abra uma porta para mim. E é verdade que nós oramos sempre buscando que Deus abra portas para nós, seja portas de trabalho, seja portas de sonhos, enfim, tantas outras coisas. Mas hoje, nesta noite, nós vamos trabalhar algo diferente. Nós vamos pensar que quando Deus fecha a porta, porque muitas vezes na nossa vida nós queremos as portas abertas, mas nós precisamos pensar que Deus também fecha portas na nossa vida. E será que nós estamos preparados para este momento em que certas portas se fecham para nós? Então, quando Apocalipse vai dizer ali, taxativamente dizendo que ele tem a chave, está falando de Jesus aqui, e o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Talvez você tenha passado por essa situação. Quantas vezes você se viu com portas fechadas para a sua vida, dentro da sua história? E quanto mais tempo de vida nós temos, mais portas a gente se viu fechar para nós. Algumas nós entendemos porque se fecharam, nós provocamos aquilo, né? Eu sempre digo, se eu sou um péssimo funcionário, a tendência é a empresa me mandar embora. Então não foi Deus que fechou porta, né? Não foi a empresa que fechou porta, foi você. Você fechou aquela porta para você, né? Ou então você sai de um emprego, até legal, mas depois senta a lenha na empresa, né? Aí um dia você bate lá com a cara lambida: ah, tem uma vaga aí para mim. Não, vocês estão falando aí para todo mundo que, né? A porta se fechou para você. Então existem portas que nós fechamos para nós também. Mas hoje, queridos, vamos pensar o seguinte: existem portas na nossa vida que nós precisamos entender a motivação de Deus para que ela se feche. E a mensagem de hoje, ela traz duas coisas distintas. Primeiro, para nós, cristãos que já fomos batizados na igreja, já sabemos como é que toca a banda, né? E a outra para você que está aqui esta noite, talvez não tenha um entendimento daquilo que pode acontecer no futuro, creio eu, tão próximo, e vai servir demais para a tua vida, para algum alerta. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, Ele fecha algumas portas para nós, para que nós vivamos tempos de mudanças. Muitas vezes nós nos acostumamos a certas situações, a certos lugares, a certos costumes, em que Deus, quando quer mudar a nossa vida, Ele fecha essa porta. Ele fecha a porta para que nós possamos viver um novo tempo. E neste momento eu gostaria de falar de Jacó. Jacó era um homem que teve uma profecia recebida pela mãe dele, dizendo que o maior serviria o menor. Jacó era o menor. Jacó, ele tinha uma promessa de Deus, de que ele seria grande lá no ventre da mãe. No ventre da mãe. Então, se você um dia achar que qualquer ideologia que falar que aborto é normal, você ora e fala: Senhor, que isso nunca entre no meu coração, na minha vida, salvo algumas excepcionalidades médicas,
porque no ventre da mãe, ainda sem nascer, ela recebeu a profecia de que o maior serviria o menor, e aquilo seguiu na vida dos dois. Mas Jacó, ele, por mais que ele tentasse burlar, fazer aquilo, de certa forma Deus, no momento da vida dele, fechou a porta para ele, a porta da casa do pai, a porta do status quo da vida dele. Mesmo ele sendo um filho de um homem muito rico, né? Sabemos que Isaac, a Bíblia fala que Isaac era um homem muito rico. Há um momento em que as portas se fecham para Jacó, e ele precisa então seguir um novo projeto, um novo caminho. Às vezes a porta está fechando para você, porque Deus quer mudar. Primeira coisa, mudar o seu interior, o seu caráter, e também mudar a sua identidade. A saída de Jacó, fugido de casa, para não ser morto pelo irmão mais velho, foi uma mudança radical, mas um ponto principal aqui: a porta se fechou para Jacó, para que ele mudasse de identidade. Aquilo que ele carregava com ele desde quando ele nasceu grudado no calcanhar do irmão dele, e isso lhe deu um nome, Jacó, enganador, suplantador, trapaceiro, vamos assim trazer para o nosso português de hoje. E Jacó carregava aquela identidade, no entanto que ele enganou o irmão quando estava com fome, aproveitou da fraqueza do irmão para, depois a mãe faz um esquema lá, ele engana o pai, se finge que é o irmão, ele tinha uma identidade, mas Jacó precisou sair, aprender e trocar aquela identidade num lugar chamado Val de Jaboque. Talvez, queridos irmãos, Deus nos chama, Deus fecha portas na nossa vida para que nós possamos mudar a nossa identidade, para revelar realmente quem nós somos. Às vezes Deus fecha a porta. Quantas portas Deus fechou para muita gente na pandemia, e hoje nós temos milhares de microempreendedores no Brasil, não é verdade? Pessoas que ousaram: eu estou desempregado, agora eu preciso fazer beijinho para vender, e hoje é um vendedor de beijinho, multinacional dos beijinhos, Por quê? Porque usou uma porta, se fechou, mas abriu-se outra porta, uma identidade. Não sabia que era empreendedor, agora é um empreendedor. Que você aprenda na sua vida que algumas portas que se fecham para você, se você está caminhando com Deus e tem uma noção de que Deus está com você, é para coisas melhores. Talvez uma porta se fecha, como José, as portas se fecharam para José. José, aquele filho caçula, ele não era o caçula porque tinha Benjamim, mas ele era praticamente o filhinho querido. Quem tem muito irmão aqui sabe que pai e mãe é o seguinte: ele ama todo mundo igual, mas tem um que ele tem uma quedinha. Não adianta, irmãos, eu duvido um pai falar assim: não, comigo é tudo no filezinho, não tem como. Tem um que o coraçãozinho dele dá uma balançada, Principalmente os mais jovens. O caçula, ele recebe tudo. O pai já aprendeu a bater com o mais velho, a dar cascudo no do meio, a dar rasteira no terceiro. Aí o caçula vem, não tem mais nada para o pai ensinar. E outro, o pai geralmente já está mais velho. Aí vira pai-avô. Aí manteiga. Não é assim? É assim que funciona. Então tem pai que fala assim: ai não, lá em casa é tudo igual. É verdade. Mas que olha para um assim e fala: ai, coitadinho, fala, Tem um natural que você tem uma quedinha maior. Isso, pastor, isso não é coisa do diabo, não, irmão, isso é coisa de ser humano, é nosso. Vamos parar de colocar tudo na conta do diabo as coisas, Tem coisa que é nossa, é natural, nós somos seres humanos. Amigo não é assim? Tem gente que você encontra uma vez na vida, você se apaixona. Parece que, estou falando de amizade, tá? Não é de homem e mulher, não. Amizade. Você olha uma vez na vida, você fala: caramba, que pessoa. Tem outras que você não consegue ter afinidade, você engole. Sabe quando você engole um sapo, ele trava assim as quatro patinhas, não quer descer? Não tem gente assim, Não vai, por mais que você queira, não funciona, porque nós somos seres humanos. Temos que tratar todos bem, mas essa é a realidade da vida. Mas uma porta fechada, como a porta de José,
significa para nós o que então? Significa, queridos, uma preparação para que você seja bênção para outras vidas. Muitas vezes nós sofremos dores para que lá na frente nós ensinemos ou passemos por outro, ensinemos a outro como é passar por certas dificuldades, né? Eu imagino, por exemplo, o padre. Como é que o padre aconselha casal? Não tem lógica. Como é que um pastor solteiro aconselha um casal? Não tem lógica. Ele não sabe a barca, né? Só quem já está remando. Ó, passar por tribulação, a ventania vem, né? Henrique aí, ó, né? Vai casar. Desculpa. Então nós precisamos, queridos, entender certas coisas na nossa vida para podermos passarmos. Talvez a porta que Deus fecha para você hoje vai servir de experiência para lá na frente você falar para outro: olha, eu passei por essa situação e sobrevivi, e estou aqui. Às vezes você passa por uma depressão que quase te mata, e Deus te levanta, e quando alguém passa por depressão, você consegue entender aquela pessoa. Às vezes você passa por problemas no casamento e Deus restaura o seu casamento, e chega alguém com o casamento destruído, e você tem experiência para chegar naquela pessoa e dizer: não, é possível restaurar, porque o meu foi restaurado. Nós comentamos esses dias, eu e a Cláudia, para um casal. Nós cremos que Deus restaura um casamento no piscar de olhos, mas não foi porque eu li num livro, foi porque nós passamos por isso. Nós passamos, e essa experiência nos trouxe a abençoar outras vidas hoje. Uma porta fechada pode ser o chamado para um crescimento espiritual. E aqui eu quero falar de Mateus. Veja que Mateus era um funcionário público, um fiscal de renda. O Júlio, cadê o Júlio? Está aí? Ali o Júlio era o Mateus lá naquela época. Trabalhava na tributação, coletoria e tantos outros nomes aí que se dá. E Jesus chega naquele homem e fecha a porta do funcionalismo público para Mateus. Irmãos, e Mateus é uma coisa dos chamados mais rápidos que eu já vi. Vem e segue-me. Você não vê Mateus? Ele vai, chama Jesus para jantar à noite na casa dele e depois segue. Às vezes Deus fecha uma porta para nós, para que nós cresçamos espiritualmente, para que nós entendamos aquilo que Deus tem para nós espiritualmente. Mateus talvez era um homem de posses, mas era um homem vazio, e Deus precisou fechar certas coisas para trazê-lo para um ambiente espiritual. Irmãos, às vezes nós estamos sobrecarregados com tantas coisas, e Deus tira de nós, para que nós olhemos as coisas com outros olhos, com outros propósitos. Às vezes Deus fecha várias portas que nós abrimos. Você já viu aquelas pessoas que no computador tem 350 ícones na frente, na tela, na área de trabalho, né, Mateus? Vai abrindo ícone, não coloca nada, vai tudo lá na área de trabalho. Aí o pai tem que ir lá e limpando. Às vezes a nossa vida, pensa bem se o nosso coração não está assim também. Um monte de atalho, sem chegar a lugar nenhum. Eu olho uma notícia, atalho. Eu olho um negócio interessante, salvo. Eu olho um negócio, não leio, mas vou salvar que eu vou ler amanhã. E vamos nos sobrecarregando de coisas. Às vezes nós precisamos fechar essas portas, esses atalhos que estão sobrecarregando a nossa vida. Precisamos ter mais foco. Mateus, ele era um homem que tinha posição social, mas eu tenho certeza que com a maneira com que Mateus respondeu aquele chamado, ele era um homem totalmente vazio, totalmente infeliz,
totalmente sem alegria. A prontidão de Mateus nos faz dizer, irmãos, que aquela porta que se fechou para ele, ao mesmo tempo abriu-se uma porta da qual ele nunca imaginaria ver e entrar. Talvez para nós também. Uma porta fechada pode significar uma provação de fé. Moisés, o príncipe do Egito, um homem criado até os 40 anos de idade em um palácio, com as maiores mordomias. Alguns estudiosos dizem que Moisés seria o segundo para herdar o trono do faraó Sete. Alguns dizem que ele é irmão de Ramsés II, por isso Moisés. E de repente tudo desmorona, e Moisés parte para um lugar distante, para um deserto. Às vezes as portas que Deus fecha para nós, desmorona, gente. Às vezes você fez um concurso, e você estudou, e quando você olha lá, você não está classificado, você não passa, ou qualquer outro tipo de situação, você desmorona porque aquela porta se fechou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, foi apenas uma etapa a mais, porque você vai vencer daqui a pouco, é apenas uma preparação para algo maior. Nós precisamos entender isso. Moisés, ele 40 anos, depois Deus, 40 anos no deserto, frio, calor escaldante, solidão, cuidando de ovelha do sogro, dormindo em barracas, um homem que dormia nos quartos palacianos, porque uma porta se fechou para algo maior para a vida dele. Talvez as portas se fechem para provar a nossa fé. Deus quer levar a nossa fé, Deus quer elevar a nossa fé. Moisés também, irmãos, nos ensina que quando portas se fecham para nós, é um teste de paciência. Moisés foi um homem que teve muita paciência, inclusive, a Bíblia diz que Moisés foi um dos homens mais mansos da terra. Moisés não apressou o tempo de Deus para ele. Moisés era um general, não sei se vocês sabiam, mas os príncipes, eles saíam para a guerra. Não é aqueles príncipes franceses que usam aqueles negocinhos da série da Netflix, não. É aqueles príncipes espartanos, guerreiro. Moisés era um homem daquele, mas agora Moisés é levado para o deserto para cuidar de ovelha. E para cuidar de ovelha tem que ter paciência, né, pastor Roberto? Muita paciência. Porque vocês são todos diferentes, são ovelhinhas diferentes uma da outra. Uma gosta de dar cabeçada, uma gosta de fugir. Eu já falei isso aqui. Outra gosta que o pastor chega e fica coçando ela. Outra já é redia, olha para o pastor e fala, af. Então a gente nunca tem uma receita para cuidar de vocês. A gente cuida de vocês individualmente, sabia? Moisés teve que aprender, gente, com aquela porta fechada, a cuidar de ovelha individualmente, cada ovelhinha, a sua forma, a sua maneira, do seu jeito. Tem ovelhas que tinha que acostumar a carregar ela pertinho, para ela pegar o cheiro do pastor, e ela sentir o cheiro do pastor de longe. Tem portas que se fecham para testar nossa paciência. Sabe aquele contrato da casa própria que você vai assinar 45 vezes? E a moça da caixa liga, dá para você vir aqui a 46ª? Aí você fala assim, misericórdia. Sabe aquele empréstimo que você pediu para aumentar a sua empresa? Né? Que o pessoal pesquisa até quantas vezes você foi em Marte. Se você tem um SPC lá em Marte. Teste de paciência para a bênção que vem. Reflexão. Moisés teve que reavaliar toda a vida dele. Sabe por que Deus fecha portas para nós?
para nós reavaliarmos a nossa vida. A gente precisa muitas vezes reavaliar a nossa vida. Não tem lugar melhor para reavaliar a vida do que no deserto. Eu sou de uma cidade ribeirinha, e eu sempre gostei de ver o pôr do sol. Até hoje, quando a gente vai em panorama na minha terra, minha esposa e eu sempre vamos lá ver o pôr do sol. Sempre levei meus filhos para ver o pôr do sol, porque é um momento de reflexão. E às vezes você está sozinho ali, olhando aquele sol se pôr, ou que seja o sol nascer, ou que seja uma montanha, não sei, mas você reflete. Moisés precisou refletir, porque Moisés tinha uma grande missão, e talvez Deus tenha para você uma grande missão, amém? Talvez, irmãos, Deus tem para você algo muito maior do que ser príncipe do Egito. Deus tem algo muito maior do que simplesmente você ter um status quo. Deus tem algo para você muito maior do que você ter um nome na galeria da fama. Deus tem algo grande para você, tem revelações poderosas para você. Por último, nesse primeiro trecho, todas essas mencionadas, irmãos, se nós não permitirmos que Deus feche essas portas, e muitas vezes Ele fica olhando para a gente, Ele está fechando e a gente tenta abrir, nós vamos atrasar muitos processos para nós. O Jacques cantou aqui, disse aqui, melhor dizendo, na oração, que nós precisamos nos entregar a Deus e permitir que Ele conduza a nossa vida e que Ele abra, mas que Ele também feche algumas portas no nosso coração. O grande problema é que nós queremos portas abertas, mas nós não permitimos que Deus feche certas portas na nossa vida. E se Ele não fechar certas portas na nossa vida, não se abre outras realidades para nós. A gente precisa fechar portas de tempo da nossa vida, como diz Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Permita que Deus feche portas na sua vida. Permita que Deus feche tempos na sua vida. Permita que Deus feche etapas da sua vida. Precisamos permitir. Quantas portas se fecharam para mim, para que eu visse outras portas abertas à minha frente? O ano de 2004 para 2005, eu tive uma revelação, não foi no meu coração, de que eu precisava ir embora de Batayporã. E eu disse para minha esposa, falei, vamos embora. E ela assustou, não entendeu o porquê. Eu disse, chegou o momento de nós irmos embora daqui. Todos sabem do testemunho do Pedro Henrique, chegamos lá, descobriu que estava grávida, e se nós não estivéssemos lá, humanamente falando, o Pedro não teria sobrevivido aqui nessa região, porque deu muito problema para nascer, nasceu muito prematuro e tal. Mas só que Deus me segurou aqui 1 ano, depois que eu levei a mudança, e eu fiquei 1 ano viajando. Ao mesmo tempo Deus falou assim ao meu coração, isso eu tenho plena convicção, aproveita e se prepara, porque você não vai sair daqui soldado. E eu aproveitei aquele 1 ano de castigo, entre aspas, né, na profissão, para estudar. E eu estudava, aproveitava essas viagens do ônibus moto aí, 4 horas, quando ele não quebrava, né, 4 horas, estudando. Graças a Deus, eu fiz o concurso aqui, né, no estado, em Campo Grande, e saí daqui promovido. Se não fosse aquele 1 ano, de porta fechada na minha transferência, eu não teria sido promovido naquela época. Eu não teria adiantado a minha carreira, como foi adiantada logo em seguida. 1 ano de porta fechada, e eu procurei, na época, político, não vou mentir, fui atrás de deputado, fui atrás de fulano, de ciclano, de prefeito, orava a Deus, mas confiava no deputado, orava a Deus, mas corria no gabinete do prefeito,
Orava a Deus, mas tentava mexer o pauzinho. Deus me segurou aqui 1 ano, irmãos. Eu saí daqui única e exclusivamente pela mão de Deus. Amém? Nenhum homem conseguiu me ajudar. Nenhum homem. Eu saí daqui pela poderosa e graciosa mão de Deus. E Deus me provou a partir daquele momento, para eu não depender mais de homem. Porque Deus tem portas abertas para nós. Eu começo a concluir essa mensagem dizendo que há algo muito importante para nós pensarmos esta noite. Jesus diz assim, coloca aí João 10, 9 para nós. João 10, 9. João, é Josué. João 10, 9. Vai começar o show lá e nós não conseguimos achar. João. Isso, obrigado. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, nossa, que é isso? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. João 10, 9. Diz assim: eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Meu amado irmão e amigo que está aqui esta noite, eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que todas essas portas são necessárias em nossa vida. Porém, há uma porta em que essa você precisa entrar. E hoje ela se encontra aberta para nós. Jesus. Amém? Ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Não há outra porta senão Jesus. Não há a porta da religião. Não há a porta do querer. Não há a porta do poder. Há a porta Jesus. Eu acho interessante um texto de Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 16, Gênesis 7, 16, última parte, isso. E os que entraram era macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por dentro. Meu amado irmão, hoje nós brincamos muitas vezes com o tempo de Deus. Jesus é a nossa porta, mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa porta vai se fechar. Vai chegar um momento em que essa porta vai se fechar. E quando esta porta se fechar, não haverá mais segunda oportunidade. Jesus está dizendo para mim e para você, eu sou a porta, entre em mim. Você entrará, sairá e encontrará pastagem. Observe que esse tema que eu li, esse texto que eu li, de Noé, quando os homens olharam, aquela porta havia se fechado, e Deus fechou aquela porta. Não havia mais como Noé tentar abri-la, não havia mais como ele gritar pelos amigos, pelos parentes, porque a porta se havia fechado, e pela graça de Deus, Noé estava onde? Dentro. Será que a sua vida está dentro da arca?
Mateus 24, 37, para concluir. E como foi nos dias de Noé? Olha que coisa interessante. Mateus 24, 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, ia na Fejuna, ia lá na Bataiporã, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Alguém disse esses dias, acho que foi um pastor, não sei se foi o Hernandes Dias Lopes, mas eu ouvi de algum pastor: nós precisamos pregar mais sobre a volta de Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos esquecendo que Ele disse que voltaria. E a gente prega tanta coisa, inclusive eu, e esquecemos. Pastor Roberto tem uma pregação mais nisso que eu estou dizendo para vocês. Ele é mais focado nesses assuntos. Mas às vezes eu me cobro, eu prego pouco sobre salvação e prego pouco sobre a volta de Jesus. Mas há um alerta para nós. Noé entrou na arca e Deus fechou a arca. Jesus é a porta e essa porta vai se fechar, e muita gente vai se encontrar fora e não haverá mais misericórdia. Meu irmão, minha irmã, talvez Deus tenha aberto tantas portas para você, e amém, fechado tantas portas, e amém, mas não deixe de estar apercebido, de estar na arca com Deus, porque mais cedo ou mais tarde, essa porta vai se fechar, e eu espero em Cristo Jesus estar lá dentro, e também espero que vocês estejam lá dentro, amém? Mas pastor, quando será? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, diz a palavra de Deus: todo mundo vai estar desapercebido, brigando para trocar de carro, para trocar de casa, até para trocar de esposa, de marido. Vai estar uma luta, vai estar todo mundo tranquilo, e de repente o céu vai se abrir, os astros serão abalados, e o Filho do Homem virá, e todo olho verá. E aí você não vai poder dizer Senhor, porque aí será tarde demais. Nós vamos orar, Ministério de Louvor, por favor. E eu gostaria que neste momento, de tudo que eu falei hoje, tenho certeza que você foi absorvendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não saia daqui sem tomar essa decisão. Pastor, mas eu tenho 20 anos de idade, o senhor está falando isso aí porque o senhor está com a barba branca. Meu querido, minha querida, Jesus pode voltar para você agora. Você pode estar lá festando e Jesus voltar. Mas pastor, é porque eu vou estar festando? Não, eu posso estar assistindo o Fantástico daqui a pouco, com 5 cobertas, e o meu coração simplesmente parar. A arca se fechou para mim. Mas quando se fechar, eu quero estar do lado de dentro. Então, se você ainda tem essa dúvida no seu coração, pastor, mas eu não entendo o que é isso. Simplesmente fala: Senhor Jesus, me joga para dentro da arca, deixa eu entrar. Eu sou pecador, eu sei que a porta é estreita, que a porta da arca é estreita e continua estreita. Hoje nós tentamos enlarguecer a porta da arca, mas a porta da arca foi Jesus que construiu, não fomos nós. A medida é dele.
Não saia daqui sem tomar uma decisão. Nós tínhamos um rapaz aqui, não vou citar o nome, mas por muitos anos, ele sentou naquele penúltimo banco, à esquerda aqui, penúltimo banco. Quantos apelos ele veio aqui à frente, pastor? E vinha, e vinha, e vinha, e vinha, nunca tomou uma decisão. Um dia ele internou para fazer uma cirurgia simples, lembra de quem que eu estou falando? Daquela cirurgia simples. Hoje ele está na Rua da Saudade sem número. Onde ele está, pastor? Não sei, mas humanamente ele nunca tomou uma decisão. Deus pode ter levado, pode, quem sou eu? Mas humanamente ele nunca tomou uma decisão. Então não saia daqui hoje. Eu tenho certeza que você vai ficar martelando ao sair daqui. Meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo. Se você sair daqui hoje com uma decisão no seu coração, tenha certeza, não importa o momento que a arca se fechar para você, você vai estar lá dentro, todo faceiro, alegre, mas não vai estar Noé lá dentro. Quem que vai estar lá dentro? Jesus. Amém? Irmãos, se tiver alegria maior na nossa vida do que isso, eu não sei. Não existe alegria maior. Não existe confiança maior. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós falamos, Senhor, sobre as portas que se fecham. E muitas delas se fecham, Senhor. E muitas delas são necessárias que se fechem, para que o Senhor abra novas portas para nós. Nesta noite, talvez pessoas chegaram aqui sem entender porque algumas portas se fecharam, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou o coração deles dizendo: eu tenho algo melhor para você, meu filho, minha filha, eu tenho algo excepcional para você que você ainda não entende agora, mas daqui a pouquinho você vai entender. Talvez você chegou aqui dizendo: as coisas não têm dado certo para mim, e Deus está dizendo: é necessário que se feche esse tempo na sua vida. O Espírito Santo ministra o seu coração, Ele quer revelar a você o motivo pela qual portas se fecharam na sua vida, talvez porque você ainda não estava preparado para aquilo, talvez porque Deus sabia que seu coração iria se encher de orgulho, porque você ia ter soberba. Ele é um Deus zeloso, Ele não quer que nós sejamos assim. Então Ele fecha portas para que nós caminhemos pelo deserto da solidão, pelo deserto do frio e do calor. Às vezes Ele fecha portas para que nós tenhamos uma nova identidade nele, assumida nele. Nós herdamos uma identidade dos nossos pais, mas Ele não quer mais essa identidade conosco. Ele não quer essa personalidade herdada do pai e da mãe, esse jeito de ser. Ele quer uma identidade herdada nele. E muitas portas se fecham para que você seja tratado dessa identidade. Talvez você quer ser cristão, mas ser você. Ser cristão, mas querer os seus desejos, o seu momento, a sua hora. E Ele fecha portas para que você assuma que agora você tem uma identidade diferente. Mas diante disso há uma porta que vai se fechar um dia, e essa é a pior, para quem não entendeu, a porta para uma nova vida, uma vida eterna. E nós vamos adiando, enquanto esta porta está aberta, e essa porta chama dizendo: vem, meu filho, minha filha, a oportunidade para você, neste dia que se chama hoje. E você tem adiado, porque tem a sua família, você tem adiado porque você tem amigos assim, assado, você tem adiado porque você tem um status social, você tem adiado por isso e por aquilo, e Jesus está dizendo: meu filho, o seu momento está chegando, e você tem adiado essa decisão.
E haverá um dia em que essa porta há de se fechar, e será um dia chamado tarde demais. E eu oro neste momento, Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, se há um coração aqui em dúvida, que o Teu Santo Espírito os conduza a esta porta, Senhor. Se há algum coração aqui nesta noite que ainda não tem essa plena confiança de entrar por essa porta por tantas coisas, porque esta porta é estreita e nós temos que deixar bagagens. Essa porta não cabe às bagagens que nós carregamos nas costas. Ela é uma porta em que nós devemos nos curvar para entrar. É uma porta em que nós devemos, ó Deus, tirar todos os acessórios deste mundo. Mas se há, Senhor, que o Senhor salve almas nesta noite pelo Teu querer. É o Teu Santo Espírito que conduz homens e mulheres à porta. Não é pastor Reinaldo, não é pastor nenhum, não é apelo. Eu não quero apelar à emoção de ninguém esta noite, muito menos ao medo. Mas como ministro do Evangelho, é uma obrigação, Senhor, dizer das consequências daqueles que não aceitarão e que jogaram para frente uma decisão a mais importante que um homem e uma mulher pode tomar nesta terra. Que eles busquem ao Senhor enquanto se pode achar, que o invoquem enquanto está perto, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém.